a partir do versículo de número 23. Atos 4, 23. Fafá, já tá? Já. Vamos ler a palavra do Senhor? Podem ficar assentados, não tem problema nenhum. O que importa é que você, de fato, esteja conectado em reverência ao Senhor. Diz assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra e o mar, e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, no qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígio, por intermédio do teu nome, do santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. O livro de Atos, na verdade, é uma continuação do livro de Lucas. São 2 volumes e o livro de Atos é o volume de número 2. Lucas escreve para uma pessoa chamada Teófilo. O nome Teófilo quer dizer amado por Deus ou amado de Deus. Nós não sabemos, nós não temos a certeza plena se esse nome Teófilo significava um povo, uma comunidade pequena, ou se significava uma pessoa. Eu creio que, pelas evidências que temos, apesar de ser poucas, Teófilo era uma pessoa gentia, mas que era influente ali no Império Romano. E Lucas, quando escreve o livro que tem 2 capítulos, Lucas e Atos, ele quer dizer a Teófilo que a igreja do Senhor não é um perigo para o Império Romano. Porque o Império Romano estava alarmado ao ver tantas multidões se convertendo e crendo, e com isso desencadeou uma perseguição à igreja. Então, diante disso, Lucas escreve essa continuação do que ele começou no livro de Lucas para mostrar a Teófilo e ao Império Romano que a igreja não era uma ameaça a eles. Então, o livro de Atos, no capítulo 1, narra a subida de Jesus aos céus e a promessa que ele faz aos discípulos de que enviaria o Espírito Santo para revestir eles de poderem, para que eles pudessem ser testemunhas de Jesus. Enquanto eles estavam perguntando a Jesus quando Jesus iria restaurar o reino a Israel, Jesus disse: olha, isso não compete a vocês, mas eu vou enviar o Espírito para lhes dar poder e para vocês serem as minhas testemunhas. No capítulo 2, mais ou menos depois de 40 dias, o Espírito Santo desce no dia de Pentecoste, os apóstolos
são cheios do Espírito Santo, começam a falar em outras línguas, e as pessoas ali vendo, porque aquele evento atraía muitas pessoas para Jerusalém, eles começaram a ouvir aqueles galileus falando em suas línguas e começaram a indagar como esses homens galileus e letrados falam em nossas línguas. O fato é que naquele dia Pedro toma a palavra, diz que aquilo ali é o cumprimento da profecia que já era proferida pelo profeta Joel, que nos últimos dias derramaria do seu espírito, e ali o Senhor acrescenta quase 3.000 pessoas à igreja, naquele dia, naquele sermão bendito, que Pedro foi tão usado pelo Senhor. No fim do capítulo 2, aqui diz como é que os cristãos viviam em comunhão, no partir do pão, adorando ao Senhor, e a cada dia, no fim do texto, vai dizer que o Senhor é quem acrescentava àquela igreja. Bem, aqui o texto que nós iremos expor, o contexto dele é justamente agora, a partir do capítulo 3. A partir do capítulo 3, onde Pedro e João foram ao templo, mais ou menos umas 3 horas da tarde, por volta de 3 horas da tarde. E na porta do templo havia um coxo, que tinha 42 anos naquela situação. E quando os apóstolos iam entrando no templo, aquele coxo pede uma esmola. E o texto diz que Pedro, fitando os olhos nele, disse: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Levanta e anda. E aquele coxo, quando recebeu aquele milagre, a Bíblia diz que ele saiu saltando de alegria, louvando a Deus. Ali se agarrou, se abraçou e ficou com os discípulos, louvando a Deus ali naquele templo. E de repente, as pessoas que estavam ali, já no fim do turno, adorando a Deus no templo, não eram convertidas, começam a se alarmar e a ficarem estarrecidas de como é que Deus faz um tamanho milagre daquele. E as pessoas começam a se aglomerar perto de Pedro, perto de João e perto do aleijado, e começam a glorificar o nome de Deus. E aí, Pedro começa a explicar o que estava acontecendo. E ele diz àquela multidão que aquele milagre foi feito em nome de Jesus Cristo. Que aquela mesma multidão que agora estava glorificando o nome de Deus foi quem tinha ajudado e cooperado a crucificar aquela pessoa que foi feito um milagre em nome de Jesus. Pedro começa a denunciar a própria multidão. Vocês mataram. Então creiam. Então se arrependam para que venha tempos de refrigério. A partir do verso 19 ele diz: arrependei-vos, pois e convertei-vos para os vossos pecados serem cancelados. E ali a multidão começa a escutar aquela pregação. E no final do texto, no capítulo 4, no início do capítulo 4, a Bíblia diz que quase 5.000 homens já haviam se convertido. Acrescentou o Senhor, 5.000 homens. Como eu disse no sermão passado, nas contagens do Império Romano, na época de Jesus e dos apóstolos, não se contavam mulheres e nem crianças. Nós não sabemos ao certo quantas pessoas tinha. O fato é que tinha 5.000 homens, fora crianças e mulheres que já tinham se convertido a Jesus aqui, no capítulo 4. Então, naquele alvoroço das pessoas crendo em Cristo, se arrependendo dos seus pecados, aglomerados ali perto de Pedro e João, as autoridades do templo, o sacerdote, o chefe do templo, o guarda do templo e os saduceus chegaram enquadrando Pedro, João e o coxo, para saber o que estava acontecendo. E como já era tarde da noite, provavelmente Pedro e João estavam explicando ali aquelas multidões que estavam no templo de forma informal ali e já estava no fim do dia. Portanto, os apóstolos são presos e daí
espera-se o outro dia para que pudessem fazer o julgamento. Veja no verso 5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades. Então, no dia seguinte, as autoridades reunidas com Pedro, João e provavelmente, não temos certeza, com o coxo, começaram a perguntar: o que é que vocês estão fazendo? O que é isso aqui? Porque quem pregava no templo eram os sacerdotes, que em sua maioria eram saduceus. Então, eles começaram a indagar. E Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a dizer. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos. Ele começa a dizer, e o mesmo sermão que ele pregou no capítulo 3, ele prega aqui para as autoridades. Ele diz: olha, esse milagre foi feito em nome de Jesus Cristo, ao qual nós anunciamos. E vocês foram quem mataram Jesus Cristo, ao qual nós estamos anunciando. E aqui, as autoridades religiosas ficam completamente constrangidas e atônitas, sem saber o que fazer, porque um milagre de um homem que provavelmente tinha nascido aleijado, 42 anos, pedindo esmola no templo, é curado, e agora Jesus está sendo anunciado. O Jesus está sendo anunciado como ressuscitado, e os saduceus não acreditavam na ressurreição. E eles ali estarrecidos começam a dizer entre si: como é que nós vamos abafar esse caso? Então eles dizem aos apóstolos: vocês vão e não preguem mais sobre Jesus. E Pedro, mais uma vez, disse: olha, preste bem atenção. Importa-nos mais obedecer a Deus do que aos homens. E por causa daquela multidão que estava ali, glorificando e vendo o tamanho daquele milagre, as autoridades do templo não puderam castigar os apóstolos, como vai acontecer mais na frente. Então eles despedem e dizem: olha, não fale mais a respeito dessas coisas. E daí que nós entramos no texto, meus irmãos. E é daí que nós entramos nesse texto tão lindo e maravilhoso. O verso de número 23. Eu quero aqui entrar dizendo que gente precisa de gente. Olha o que diz o verso 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Veja bem, eu estou falando de Pedro, que provavelmente morreu de cabeça para baixo, que escreveu 2 epístolas e que andou com o Senhor durante mais ou menos de 3 anos a 3 anos e meio. Eu estou falando de João, aquele mesmo que escreveu o Evangelho, que andou com Jesus, reclinou a sua cabeça no peito de Jesus, escreveu 3 epístolas e o Apocalipse. Esses grandes apóstolos que eram usados por Deus, podiam dizer: eu vou para casa sem dizer nada a ninguém, mas eles procuram a igreja para contar o que estava acontecendo com eles. Eles procuram a igreja e começam a dizer aquilo que os anciões estavam dizendo a eles: não preguem mais. E eles, muito provavelmente, eles deixam a igreja ciente de que aqueles que ajudaram a matar Jesus, os líderes religiosos, e que agora já estavam começando a censurar os apóstolos e a perseguir, ainda que embrionariamente, eles começam a dizer à igreja: olha, vão se preparando aí, porque provavelmente vai vir uma perseguição pesada. Preste bem atenção. Agora, meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, diante de todo esse contexto, isso é inspirador. Isso é muito inspirador. Então aqui nós aprendemos a primeira coisa, que quando estamos passando por problemas, nós devemos procurar as pessoas da igreja. Seja pastor, seja o presbítero, seja o evangelista, seja alguém que você se espelha e confia, que foi isso que os apóstolos fizeram. Então aqui nós aprendemos um princípio. Eu não estou falando que é uma doutrina que você é obrigado a procurar, mas aqui é um princípio ao qual gente precisa de gente. E é isso que os apóstolos fazem, vão atrás da igreja para contar o que tinha acontecido. Sabe por quê? Muitas pessoas caem em pecado
Porque começam a ter desejos, começam a ter tentações, começam a passar por problemas e ao invés de se abrir com o pastor, ao invés de se abrir com o pai, com a mãe, com o irmão, com um amigo, com alguma autoridade espiritual, ela se fecha. E aquilo que era apenas um sentimento, uma tentação, vira um pecado. Como diz Tiago, tendo dado à luz, concebido, dá o pecado, gera o pecado. Então aqui nós aprendemos que gente precisa de gente. Nós precisamos, até mesmo os pastores, eu estou falando de apóstolo, que andou com Jesus Cristo, estava contando essas coisas que estavam passando à igreja. Então gente precisa de gente, nós precisamos se abrir uns com os outros. É por isso que a igreja anda tão fria, é por isso que a igreja anda tão fraca, porque não caminha mais junto, não confessa mais as coisas uns aos outros e uns aos outros não têm se ajudado. É isso que nós devemos fazer à luz desse texto. Esse é um princípio bem claro. Segundo, aprendemos que devemos dar bom testemunho, nós cristãos. Não devemos andar em falatórios, não devemos andar com fofocas, não devemos andar com disse-me-disse e nem jogando o nosso testemunho fora. Porque se assim for, ninguém confiará em nós para contar as suas coisas. Você vai contar alguma coisa a alguém que você sabe que você desconfia, pelo menos, que aquela pessoa não é segura? De forma nenhuma, não faz sentido. É por isso que nós devemos dar bom testemunho aonde quer que andemos. Para que as pessoas olhem para nós, confiem em nós e nos contem os problemas quando estiverem precisando de nós. Terceiro, aqui também aprendemos que nós não podemos se intimidar com pressões do mundo, com governos, com autoridades terrenas. Que aqui nós aprendemos que não existe problema, que Deus não esteja acima, nada pode nos intimidar. Esse texto aqui é claro, aqui eu estou falando de um império. Eu estou falando aqui de política e religião junto, que ali era política e religião junto, misturado, contra os apóstolos que não tinha nem sequer uma casa direito, comida direito para comer, eles estavam enfrentando um império e mesmo assim eles não ficam intimidados. Que nós venhamos a nos inspirarmos nos apóstolos através dessa narrativa para glorificarmos o nome de Deus